A industrialização brasileira. Galera, vamos começar então a aula de hoje, né? Para a gente falar sobre indústria, inicialmente eu gostaria de relembrar vocês que a indústria ela é uma atividade do setor secundário da economia, né? É um setor de transformação. Lembrando, o setor primário é o setor é, que a gente vai fazer o aproveitamento de produtos da natureza, né? E o setor terciário é o setor de serviços, né? Ligados às atividades como comércio, bancos e assim por diante. Está aí na tela para quem vocês dão uma olhadinha. Sobre a industrialização brasileira, vou dar um breve histórico aqui para depois a gente vai esmiuçar isso, tá bom? Ó, o processo de industrialização, se a gente for comparar o processo brasileiro com outras regiões do mundo, ele é considerado tardio, galera, tardio, tá? A indústria ela é um processo, né? Houve a revolução industrial, ela é um processo. A gente vai ver isso. E como processo, ele vai aos poucos acontecendo, né? Ela não acontece de uma vez. Revolução significa mudança. Então, nós nós estamos na quarta revolução industrial. Alguns falam de quinta já, tá? Mas, assim, o senso comum é a quarta revolução. Mas aqui no Brasil, a gente começou por volta da década de 30, que é com o Getúlio Vargas, quando ele chega no poder, né? E depois a gente vai discutir sobre isso tudo. Ele tem uma característica, e aqui é o que vocês têm que saber dessa aula de hoje, né? Que o Getúlio Vargas ele vai promover uma indústria nacional de substituição de importações. A industrialização foi tardia e o Vargas, né, o grande líder brasileiro, ele vai criar uma indústria nacional de substituição de importações. Mais tarde, na década de 50, o JK, ele tem um lema de 50 anos em 5, ele vai favorecer o desenvolvimento da internacionalização da indústria, ou seja, a vinda das empresas estrangeiras, capital estrangeiro, né? Ford, Volks e assim por diante, tá? Então é isso aí. Essa industrialização brasileira, ela pode ser dividida em 4 etapas. Existem autores que dividem de outras formas, né? Mas a mais comum são 4 etapas. A primeira etapa, que é de 1500 a 1808, nesse período o Brasil era colônia, né? E que tipo de produção que era? Artesanal. Então, olha, por cerca de 300 anos, né, a gente teve assim, então esse aqui como se diz, é o início, né, assim dizendo. Não, a gente nem pode chamar direito de indústria, tá? É uma indústria manufatureira, assim dizendo. Olha só, que aqui é uma moenda, né? Você tem os escravos aqui, e aqui eu coloquei para vocês uma estrutura de como funcionava um engenho, né? Toda para vocês quem não conhece. A segunda etapa, a principal característica é a chegada da família real. Ela vai então, da família real até 1930. A família real fica, né, e vem para o Brasil por conta que estava fugindo do Napoleão, né? Aqui, ó, esse quadro é da chegada do Dom João, né? E a corte, olha só o tanto de gente que ele trouxe. Mais de 2.000 ou 5.000 pessoas, se eu não me engano, vieram fugido de lá de Portugal para cá. E chegou aqui, ó, que estrutura que tinha. O Brasil era colônia, eles não deixavam ter nada aqui, né? Como eu disse, por 300 anos não podia ter nada, eles impediam de ter indústria e tudo. Então, mas com a chegada do rei, tudo isso muda. Ele começa a criar uma infraestrutura. Olha só, aqui como é que vai mudando dessa estrutura aqui para essas outras. Olha só como é que ficou isso aqui. Já são imagens, né, e bem antigas, né, deve ser de 100 e poucos anos atrás, né? Não é desse período aqui, mas já mostra o grande desenvolvimento criado depois que ele chegou, né? Ele criou Banco do Brasil, Casa da Moeda, toda uma estrutura, né, para ser um reino, né? Então, isso foi. E quando ele foi importante para o país, né, o início desse desenvolvimento. Beleza? Então, agora, a terceira etapa, né, que a gente que vai chamar bastante atenção e que é realmente quando começa mesmo, né, a industrialização, aquilo que a gente conhece como a Era Vargas. Né? O Getúlio Vargas chega ao poder. Né? O Brasil, até então, ele tinha
lembra que a gente nas aulas anteriores daquele modelo do arquipélago econômico, onde você tem vários ciclos econômicos, cada região com a sua, né, com a sua seu desenvolvimento, e todos eles voltados para o mercado externo, né? E o principal produto nessa época era o café. Com a guerra, né, o consumo diminuiu, e aqui nós estávamos com superprodução, então foi se acumulando o café. Vocês devem ter ouvido já a história de queima de café, jogar café no mar, né, para ver se o preço aumentava, mas não, o café desvalorizou porque ele é supérfluo, né? O café é um produto supérfluo. E aí, com isso, os cafeicultores perderam poder político, né? E o Vargas chegou ao poder. Ele deu um golpe, se tornou ditador. Eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês. Olha só, é um desfile militar com um estandarte aqui, com a figura dele aqui. Olha só, militares e tal, né? Acompanhando a população aqui, prestigiando, né? Então, ele aproveita toda essa estrutura que estava criada para o café para pegar e fazer o desenvolvimento da indústria, porque uma indústria precisa de quê? De dinheiro, né? Capital. Os cafeicultores tinham. Eles não tinham onde investir esse dinheiro. Então, quando tem essa proposição de criar indústrias, e lógico que eles vão participar, porque estava o mundo inteiro, nós tínhamos aqui toda a estrutura. Os imigrantes que vieram para trabalhar no café, eles vieram da onde? Da Europa. O que eles faziam lá na Europa? Eles eram mão de obra especializada, eles eram trabalhador da indústria. Eles vieram para trabalhar no Brasil na agricultura, mas eles sabiam trabalhar. Então eles conheciam trabalhar com o trabalho com a indústria. E eles também tinham já a característica de ser consumidor. Eles moravam em cidades, não moravam em sítio, né, fazendas. Então, outra coisa foi os portos portos e ferrovias criados para o transporte do café serviam também para transportar pessoas, produtos, matéria-prima, né? A região aqui também do Sudeste, ela tem vocação, né, de potencial hidrelétrico e mineral, que são o que? Energia e matéria-prima para a indústria. Então, tudo que a indústria precisava estava aqui na região Sudeste, próximo ao Rio e São Paulo, que é dinheiro, trabalhador especializado, consumidor, meios de transporte, energia e matéria-prima. Pois é, está consolidado o motivo, né, porque o Sudeste se desenvolveu tão rápido. E houve grande estímulo na produção da indústria nacional. Para quê? Substituir o que antes nós importávamos, ou seja, uma indústria nacional com tecnologia nacional, produzindo aqui produtos que antes a gente comprava. Bom, e junto com isso, ele criou um modelo de desenvolvimento nacionalista. Então, olha só, nesse período o Brasil teve muito avanço. Olha a estrutura, gente. Então, isso aqui é uma plataforma de petróleo, né? A Petrobras foi criada no governo dele, né? As fábricas, né? Olha só a estrutura da fábrica. Diferente daquelas imagens lá anteriores que eu mostrei para vocês. Então, no Brasil houve grande desenvolvimento, né? A criação de indústrias siderúrgicas, Companhia Vale do Rio Doce, fábrica de motores, hidrelétricas, Banco BNDE, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E o Brasil passou, né, por grande desenvolvimento urbano e industrial, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Tá? Houve uma grande mudança do espaço geográfico, formação de classe urbana e consumidora. Na sequência, né, esse modelo ele é trocado por um outro modelo com a chegada do JK, que é o Juscelino Kubitschek. Ele, na década de 50, ele vai privilegiar o desenvolvimento também, só que em vez de um desenvolvimento nacional como o Vargas, um desenvolvimento voltado para as indústrias estrangeiras. Então ele vai atrair esse capital das empresas estrangeiras, né, o capital estrangeiro, o capital transnacional, né? E aí esse modelo de produção, olha aqui uma linha de montagem, né, de um Fusquinha, olha só, aqui no Brasil. Esse é o JK e Brasília. Ele também leva, faz dos objetivos dele era levar a capital para o centro do país, para poder levar o desenvolvimento para o país, né? E
porque era preciso desenvolver o centro, mas também havia aquela urgência, né, porque era pós Segunda Guerra Mundial, ó. Então o Rio de Janeiro, a capital, é no litoral e fica fácil de ser atacado, né? Então tinha todas essas justificativas, né? E com isso foram criadas novas frentes de indústrias e frentes agrícolas, né? Mecanização, houve também a indústria vai para o campo, começa a mecanização na década de 60, ou vai estimular, né, essa mecanização do campo que na década de 60, 70, que é o que a gente... E nesse período da década de 60, então, todo esse desenvolvimento estimula os desenvolvimentos seguintes da década de 60 e 70, né? Mas nesse período aqui, também esse desenvolvimento iniciado lá pelos... continua, né? As cidades vão se metropolizando, né? Vão havendo aquele processo de conurbação, de crescimento cada vez maior, né? Aglomeração de cidades. Na década de 60, né, meados da década de 60, tem o golpe militar, né? Os militares tomam o poder e eles têm um outro modelo, né? Nós já estamos aí no terceiro modelo. Nós temos um modelo nacional desenvolvimentista com Vargas, aí nós temos um modelo de desenvolvimento internacional e agora nós temos um outro modelo que é o dos militares, que junta os dois, né? Eles é caracterizado um período que a gente chamou de milagre econômico. Por quê? Os militares pegaram um monte de empréstimo lá fora e investiram em obras grandiosas, construção de grandes obras mesmo. Então, um exemplo dele, olha só, Itaipu, né? Essas obras foram muito importantes, elas serviram para estruturar o crescimento da indústria, não é? Mas, olha, haja recurso. Não é? E isso, a conta vai chegar na década de 80, não é? Porque quem pega dinheiro emprestado tem que pagar. Então, alguém vai pagar essa conta mais tarde. Né? Mas a gente não pode esquecer. Então, houve grande desenvolvimento, mas né, foi uma época de muito emprego. Então as pessoas falam do período militar justamente por conta disso. Por conta dessas grandes obras, teve muito emprego também. Só que não houve distribuição da riqueza. Terminou as obras, os caras foram embora para suas casas. Pronto. E aí houve uma classe que se enriqueceu. Tá? Um grupo pequeno que se enriqueceu. Então não houve distribuição de renda. Uma característica, a gente tem nesse período, os militares, a gente não pode esquecer, eles são nacionalistas, eles criaram aqui os territórios do Amapá, Roraima, Rondônia, para garantir a fronteira, né, áreas estratégicas, né, eles são bons nisso. Então, mas, como eu tinha dito para vocês, na década de 80, a conta chegou. Tanto que ela é conhecida como a década perdida para o Brasil. O Brasil foi de crise em crise. Era uma coisa de louco. Né? Era de crise em crise. Altas taxas de inflação, desvalorização da moeda, um plano econômico atrás de outro plano econômico. Eu coloquei aqui, ó, imagens da época. Né? Olha isso aqui, 53% de um jornal, né? 53% ao mês. Você imagina que nós tínhamos inflação de quase 500% ao ano? Você imagina você comprar um produto hoje por R$1 e lá no final do ano ele está custando 500? É um absurdo. Então, assim, não tem, porque o salário não acompanha, né? Então, se fala assim, se eu ganhasse também acompanhasse na mesma medida, mas isso não acontece. Então, vamos agora ver pelo menos algumas características desses planos, né? Então, ó, plano cruzado, né? Que foi do governo Sarney, plano Bresser, né? Plano Verão, plano Collor, todos esses planos foram tentativas de controlar a inflação. Né? E todos eles, é lógico que tinham por algum tempo eles funcionavam, eles seguravam e daí um pouquinho explodia de novo, né, a inflação. Mas um dos planos, assim, acho que foi o mais traumático, foi o do Collor, que custou inclusive a cabeça dele, né? O Collor, ele acabou porque ele assumiu e logo na sequência ele já colocou o plano. A ministra era prima dele, né? Que houve congelamento de preços, houve
inclusive o pessoal chamou de confisco da poupança. Na realidade, foi o seguinte: ele não permitia que as pessoas tirassem o dinheiro da conta. Meu, imagina você pegar e ter o dinheiro na conta e você, do dia para a noite, falar: você não pode mexer mais por 18 meses. Bom, a população foi à loucura, né? Então, com isso, mais tarde vai custar a cabeça dele com o impeachment, né? Foi a população, lógico que tem N coisas, né? Que foi de denúncia e tudo mais, mas com certeza isso pesou para valer, né? Se vocês perguntarem para os pais de vocês, né? Para os avós, eles vão ter muita história para contar sobre esse período. Gente, era filas, tinha o período na época do Sarney, aqui, esse plano aqui, ó, as mercadorias sumiram dos mercados, não tinha, porque ele congelou os preços, aí os comerciantes escondiam, é uma coisa absurda, né? Aí tinha teve outros, olha, e tem uma coisa que chamou a atenção disso aqui, é a troca de moedas. Cada vez que trocava uma moeda, caía 3-0. Aqui, por exemplo, a moeda anterior do plano cruzado era o cruzeiro. Trocou para o cruzado, caiu 3 zeros. Aqui, mais tarde, no plano verão, houve uma nova... O cruzado passou a se chamar cruzado novo, caiu mais 3 zeros. Então, já são 6 zeros. Depois, no plano Collor, passou a se chamar cruzeiro de novo. Aí cai mais 3 zeros. Aí vai, na sequência... Né, que é na década de 90, já vem o plano real. E aí sim, há uma nova mudança. O real ele é criado, né, na época do Itamar, porque o Collor caiu e subiu o Itamar, e o ministro dele era o Fernando Henrique Cardoso, esse senhor aqui, que criou, que na realidade é uma equipe que criou o real, né, ele era um dessa equipe. E esse plano teria implantado em 3 fases, né? E só que, num primeiro momento, olha só, nós tínhamos inflação de quase 50%. Olha como que o plano foi eficiente. A inflação chegou a 1 aqui, ó, 1,50. Né? Então, mas esse plano dependia de reformas que deveriam ser aprovadas pelo Congresso e não aconteceu. Então, o real, que tinha paridade com o dólar, ele acabou se desvalorizando também por conta da inflação. Né? E essa história não voltou de hiperinflação da década de 80, graças a Deus, né? Mas não essas reformas que elas não vieram acabou comprometendo o plano real, mas de certa forma conseguiu estabilidade e o sucesso foi tão grande que ele virou presidente, né? Ele se candidatou e foi presidente por 2 mandatos seguidos. Muito bem. É importante, né? A gente estamos vendo a indústria, nós estamos vendo como que o Brasil se desenvolveu com a industrialização, mas não podemos esquecer que o impacto que essa industrialização provoca no planeta, né? Nós somos responsáveis, a gente por isso. E, inclusive, todas essas mudanças e transformações que a indústria tem provocado no planeta, tem provocado extinção de espécies e hoje a situação é um perigo real e iminente, né? Nós estamos sim com grande problema e por isso é importante a gente pegar e discutir essas questões de sustentabilidade. A ONU criou 17 objetivos, né, que chamam de desenvolvimento sustentáveis, e o 9º é dedicado à indústria, né? Então, que entre outras coisas, ela pensa em como criar situações de produção, né, que a gente como produzir no mundo de hoje sem destruir a natureza, né? Então, e uma das características que eles falam é inovação. Né, investir em inovação. Para isso, então, eu vou dar uma retomada com vocês na fase da industrialização, mostrando aqui que a industrialização é sempre uma mudança de técnicas e tecnologias na produção. E essas mudanças, elas trazem mudança no processo produtivo e nas relações de trabalho. Eu mostrei aqui para vocês imagens de uma ferrovia,
tecelagem, né, e aqui de um robô. Mas notem vocês que esse robô aqui, ele não é um autômato. Autômato é um robô que segue ordem. Esse aqui é um autônomo, robô autômato. Ou seja, ele decide. Diante das situações, ele vai tomando decisões. Ele tem softwares, né, modernos que permitem isso. Ele vai aprendendo, assim dizendo. Então, aqui, as características da primeira, da segunda, terceira e quarta revolução. Ó. A primeira é caracterizada pela mecanização, força hidráulica, máquina a vapor. Né? Aqui ó, você tem o carvão da primeira. A segunda, a produção da linha de montagens, né? Petróleo, eletricidade. A terceira é quando você começa o computador, né? Os eletroeletrônicos. E hoje nós vivemos na quarta, que é onde você tem uma produção, mecanismos inteligentes, né? Internet das coisas, ou seja, máquina conversando com máquina, Big Data, que é computadores com capacidades cada vez maiores, e isso vem permitindo um acúmulo de conhecimento muito grande, né? Porque as máquinas, cada vez que você usa ela vai arquivando informações e produzindo mais conhecimento. Né? Então, por isso, quando a gente ouve falar de indústria 4.0, essa é a indústria da quarta revolução industrial, tá bom? Que se você olhar as datas aqui, né? O que eu chamo a atenção disso aqui para vocês é o seguinte: as tecnologias, elas convivem, tá? Então, assim, eu tenho na minha casa, né, um ventilador que usa eletricidade, que é uma tecnologia, né, da indústria 2.0, de 100 anos atrás, uma tecnologia de 100 anos atrás. Mas esse ventilador, ele foi criado para isso, para quê? Para movimentar o ar. Então ele tem uma máquina que funciona com energia, a energia transforma, né, energia elétrica em mecânica, que movimenta as pás e faz o vento, né? E com isso me atende a minha necessidade de se refrescar. Ou seja, essas tecnologias convivem. Do lado dele eu tenho um celular que tem equipamentos, né, com internet, que dialoga com a minha TV, que eu consigo manipular, fazer sincronismo por Bluetooth, não é assim? Que é a internet das coisas, máquina conversando com máquina. Essa questão da máquina conversando com máquina é eu dar um exemplo simples para vocês. O pedágio. Né? Você faz o contrato do Sem Parar, coloca o chip no seu carro. À medida que o seu carro se aproxima do pedágio, a máquina reconhece a máquina, abre como seria, a porteira para a cancela, né? E depois fecha, conversa com a máquina do banco, manda a conta tua para lá, debita na tua conta, a máquina do banco desconta na tua conta, passa o crédito para outra máquina da outra empresa, lá para a pessoa. Ou seja, é máquina, ninguém põe a mão em mais nada. Né? São softwares que estão interligados e eles aprendem, né? Porque essas informações elas vão sendo arquivadas e estatisticamente, né, vão criando algoritmos que vão interpretando isso tudo, como é que funciona. Né? Bom, e aqui está alguns dos itens que compõem a Revolução Industrial, que é a quarta Revolução Industrial, que é da indústria 4.0, que chama para vocês, né? Que é quando a internet toma conta da fábrica, né? Que é a internet das coisas, que eu já expliquei, né? Isso depende muito de grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, inteligência artificial, junto com a robótica autônoma, nanotecnologia. A nano, gente, um nano é uma unidade de medida. O que é isso? É produtos cada vez menores. Um nano você pega 1 milímetro e divide por 1 milhão. Você tem um nano. Só para você ter uma ideia do tamanho das partículas que eles trabalham. Né? E a Big Data já expliquei. A computação de nuvem, que vocês já conhecem também, que as informações ficam em nuvem. Internet das coisas repetida aqui, que não percebi. Realidade aumentada, que vocês conhecem, que é você simula, né, ambientes. Biogenética, que hoje em dia nós temos conhecimento suficiente para manipular o código genético. Então é possível criar seres vivos, outros seres vivos.
Então é o homem brincando de Deus, né? Hoje nós temos tecnologia para isso, tá? Então, e todas essas tecnologias interligadas, né? Conversando, ok? É isso aí. Então, a nossa aula de hoje, eu acho que atingimos o objetivo, que era explicar sobre a indústria brasileira. Até mais, fiquem ligados, né? Assista as aulas no Centro de Mídia. Eu também vou postar depois para vocês as atividades. Até mais, pessoal!